Olá, pessoal! Essa noite vamos explorar a trajetória de um rei cuja ausência ecoou mais forte que sua presença. Um jovem monarca que desapareceu sem deixar vestígios e se transformou em mito, esperança e saudade. Esta é a história de D. Sebastião, o rei perdido que Portugal nunca esqueceu. Então, antes de você se acomodar e cair no sono, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar do que faço aqui. E me diga nos comentários, de onde e a que horas você está assistindo? Em 20 de janeiro de 1554, nascia em Lisboa aquele que se tornaria um dos personagens mais enigmáticos da história de Portugal, Dom Sebastião. O local de seu nascimento foi o Mosteiro de Belém, atual Mosteiro dos Jerônimos, um espaço carregado de simbolismo nacional e espiritual. Filho do príncipe João Manuel de Portugal e da infanta Joana de Áustria, sua chegada ao mundo foi envolta em ansiedade e expectativa. O trono português vivia um momento de incerteza e a sucessão real se mostrava frágil. Seu pai, João Manuel, havia falecido em 1554, antes mesmo do nascimento do filho, vítima de uma doença que o levou ainda jovem. A criança, portanto, nasceu órfã de pai e como herdeiro direto do trono. D. Sebastião era neto, por parte de pai, do rei D. João III, e por parte de mãe, do imperador Carlos V, o que lhe conferia laços com duas das mais poderosas casas reais da Europa, a portuguesa e a dos Habsburgo. Essa genealogia o tornava uma figura promissora, e seu nascimento foi celebrado com entusiasmo em todo o reino. Afinal, Portugal precisava de um herdeiro. A sucessão dinástica estava em risco após uma série de mortes na família real, e o nascimento de Sebastião pareceu trazer um sopro de estabilidade à monarquia. Apesar da alegria que cercou seu nascimento, o futuro rei veio ao mundo com um destino complexo. Sua condição de póstumo, nascido após a morte do pai, reforçou a aura trágica e quase profética que o acompanharia durante toda a vida. Criado entre palácios e mosteiros, envolto em cuidados excessivos e um clima de devoção, D. Sebastião foi desde o início percebido como uma figura especial, quase sagrada. A corte, profundamente influenciada pelo catolicismo, via no menino uma espécie de eleito divino, um futuro rei que restauraria os tempos de glória, retomaria o espírito cruzadista e traria um novo ciclo de prosperidade espiritual e militar a Portugal. O infante foi batizado na igreja do Mosteiro dos Jerônimos com pompa régia, e desde cedo sua vida foi cercada de solenidade. Era o único herdeiro direto e legítimo da coroa, o que gerava ao mesmo tempo esperança e tensão. Um eventual problema de saúde, acidente ou conspiração política colocaria toda a sucessão dinástica em risco. Por essa razão, sua infância foi protegida com rigor extremo. Durante seus primeiros anos, D. Sebastião foi educado longe dos tumultos da política, mas não isolado das ideias que a permeavam. A corte portuguesa encontrava-se, naquele momento, profundamente envolvida com o projeto da expansão ultramarina. Era o período áureo dos descobrimentos, e a fé cristã, junto ao desejo de conquista e comércio, alimentava os sonhos da elite portuguesa. Nesse contexto, cresceu a imagem do jovem Sebastião como o herdeiro da missão sagrada de Portugal no mundo. Ainda criança, ele já era associado à defesa da fé, à moral cristã e à glória dos navegadores lusitanos. Com apenas 3 anos de idade, em 1557, D. Sebastião se tornou rei. Isso ocorreu após a morte de seu avô, o rei D. João III, que falecera sem nenhum outro filho sobrevivente. O pequeno Sebastião, ainda uma criança de colo, foi coroado como monarca legítimo de Portugal. Sua menoridade, no entanto, significava que não exerceria o poder imediatamente. Foi então instituída uma regência, liderada por sua avó, Catarina de Áustria, que passaria a comandar o reino em seu nome. O fato de Sebastião ter assumido o trono ainda bebê aumentou sua mística. Desde cedo, sua figura foi separada da normalidade dos homens comuns. Ele não era apenas rei por direito dinástico,
mas por uma espécie de desígnio divino. Essa percepção cresceu na imaginação popular, sendo reforçada por membros da igreja e pela corte, que moldavam a imagem do menino como um escolhido, uma figura providencial em tempos de mudança. Paralelamente, o período da infância do rei coincidiu com momentos de transformação na Europa. A reforma protestante havia abalado o cristianismo ocidental, e a resposta católica, a contra-reforma, ganhava força. Em Portugal, os jesuítas desempenhavam papel central nesse processo e seriam figuras influentes na formação do jovem monarca. O ideal de um rei defensor da fé se encaixava perfeitamente com o clima do momento. O culto ao rei criança, ao mesmo tempo doce e austero, foi uma construção que alimentou décadas de expectativas. A nação portuguesa projetava em Sebastião todas as virtudes desejadas para um líder: coragem, fé, pureza e determinação. Embora ainda criança, sua imagem já era usada como símbolo de unidade nacional, como bandeira da moral cristã e como esperança de um futuro glorioso. Por trás da figura carismática do menino, no entanto, havia pressões silenciosas. A corte, os conselheiros e os aliados estrangeiros viam em Sebastião uma peça de xadrez essencial nas disputas políticas da Península Ibérica e da Europa. As alianças matrimoniais, as expectativas militares e a sucessão dinástica do Império Português tornavam cada passo de sua infância um assunto de Estado. E assim, enquanto o pequeno rei crescia nos corredores do palácio, protegido por tutores, monges e nobres, um país inteiro esperava ansiosamente o momento em que ele, enfim, tomaria o cetro com as próprias mãos. Portugal não sabia que esse menino coroado viria a desaparecer jovem, e que seu silêncio ecoaria por séculos, a ascensão de D. Sebastião ao trono com apenas 3 anos de idade, colocou o reino de Portugal sob a administração de uma regência que duraria mais de uma década. Essa regência coube inicialmente à sua avó materna, a rainha viúva Catarina de Áustria, irmã de Carlos V e mulher de grande inteligência política e firmeza moral. Durante o período em que esteve à frente do governo, Catarina teve de lidar com desafios complexos: manter a estabilidade do reino, proteger a integridade das colônias ultramarinas e, sobretudo, garantir a segurança e a formação adequada do jovem rei. Catarina governou com mão firme e cercada de conselheiros experientes. Embora tivesse o apoio de parte significativa da nobreza, enfrentou resistências vindas de setores que desejavam mais influência no governo. Sua posição como mulher regente era, por si só, motivo de desconfiança para alguns nobres, que viam nesse período uma oportunidade para expandir seu poder. Ainda assim, Catarina conseguiu manter o controle, equilibrando interesses internos e preservando o trono para seu neto. Durante essa fase, Lisboa continuava sendo um importante centro do comércio global, com as riquezas vindas do Brasil, da Índia e da África, sustentando a economia do império. Entretanto, o panorama internacional começava a se modificar. As potências europeias, especialmente a Espanha, enfrentavam transformações dinâmicas no tabuleiro político. A sucessão portuguesa era observada com atenção em outras cortes. A possibilidade de um rei jovem e vulnerável levantava dúvidas quanto à estabilidade do país e à continuidade de sua política ultramarina. Internamente, a regência teve de lidar com problemas econômicos e tensões sociais. As receitas das colônias, embora ainda vultosas, começavam a mostrar sinais de oscilação. A administração colonial enfrentava dificuldades logísticas, corrupção e revoltas locais. Em meio a esse cenário, a figura do pequeno Sebastião permanecia como um símbolo de esperança, uma espécie de luz futura projetada sobre as sombras do presente. A regente Catarina cuidou pessoalmente da escolha dos educadores de seu neto. Ciente de que o futuro do reino dependia da formação de um rei culto e devoto, ela optou por uma educação pautada em princípios cristãos rigorosos e na tradição política da Casa de Aves. Os tutores selecionados eram homens de elevada instrução, muitos deles
ligados à Companhia de Jesus, como o padre Luís Gonçalves da Câmara, que exerceu grande influência sobre o jovem rei. A Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, desempenhava papel central na formação das elites portuguesas da época. Criada em 1540, em pleno auge da Reforma e da Contra-Reforma, a Ordem tornara-se o braço educacional e ideológico da Igreja Católica. Seus membros eram altamente preparados, tanto em teologia quanto em ciências, línguas, retórica e filosofia. Ao confiar a educação de Sebastião a jesuítas, a regência buscava moldar nele não apenas um rei eficiente, mas também um defensor da fé católica e dos valores da monarquia tradicional. O menino cresceu sob esse rigor disciplinar. Sua rotina era marcada por orações, leituras religiosas, estudos clássicos e formação moral. Desde cedo, foi incentivado a ver-se como um instrumento de Deus na terra. Essa noção teve efeitos profundos em sua personalidade. Ainda jovem, Sebastião desenvolveu um comportamento reservado, introspectivo e excessivamente religioso. Demonstrava pouca afeição pelas atividades lúdicas ou pelos assuntos triviais da corte. Aos poucos, formava-se o perfil de um rei austero, idealista e profundamente influenciado por noções místicas de dever, honra e sacrifício. Outro ponto marcante em sua educação foi o incentivo à castidade e ao celibato. Os tutores jesuítas exaltavam a virtude da pureza como modelo de conduta régia. Alguns estudiosos contemporâneos apontam que isso pode ter contribuído para a recusa, por parte de Sebastião, de se casar, algo que mais tarde se tornaria um fator crítico na sucessão da coroa. O rei cresceu com a convicção de que sua missão espiritual era superior a qualquer aliança matrimonial, por mais estratégica que fosse. Durante a regência, a corte se dividia entre aqueles que apoiavam a formação espiritual do rei e outros que temiam a crescente influência clerical sobre ele. Muitos nobres acreditavam que o excesso de religiosidade e o afastamento da realidade política poderiam gerar um monarca idealista, porém inábil para lidar com os desafios concretos do governo. Mesmo assim, a formação continuou nesse rumo, aprofundando no jovem Sebastião a noção de destino providencial. Aos 7 anos de idade, o pequeno rei começou a participar de cerimônias oficiais. Aparecia em procissões, audiências públicas e visitas aos principais centros do reino. Ainda que sua presença fosse simbólica, essas ocasiões serviam para fortalecer sua imagem junto ao povo e à nobreza. Era retratado como uma criança séria, de olhar distante, mas de presença solene. O povo o chamava de o Desejado, um apelido que refletia tanto a esperança na restauração da glória portuguesa, quanto a projeção de um futuro redentor. Nos bastidores do poder, Catarina de Áustria enfrentava pressões crescentes para definir a sucessão regencial. Em 1562, com a idade avançada e a saúde debilitada, decidiu passar a regência a seu cunhado, o cardeal Henrique, irmão de João III. Henrique era arcebispo de Lisboa e inquisidor-mor de Portugal, homem de fé inabalável e conhecido por sua rigidez moral. Sua nomeação garantiu a continuidade do controle eclesiástico sobre a formação do rei. O cardeal Henrique seguiu os mesmos princípios que Catarina havia adotado, reforçando a educação religiosa do jovem monarca e mantendo uma postura conservadora na política interna. Sob seu comando, a Inquisição portuguesa ganhou força e o controle ideológico da sociedade se intensificou. O rei, por sua vez, passava da infância à adolescência, cada vez mais imerso em leituras devocionais, relatos de mártires e histórias de cruzadas. Com 13 anos, Sebastião já demonstrava grande interesse por temas militares e espirituais. Era fascinado por batalhas religiosas, especialmente pelas campanhas de cristãos contra mouros durante a Reconquista. Esse fascínio, alimentado por seus mestres e por obras heróicas da tradição católica, moldaria sua obsessão por uma guerra santa no norte da África, algo que ainda parecia distante, mas que germinava silenciosamente em seu espírito. Ao final da regência,
o jovem rei já apresentava uma personalidade firme e determinada. Era disciplinado, piedoso e introspectivo. Pouco dado aos prazeres da corte, mostrava-se indiferente a jogos, danças e convívios mundanos. Seus interesses giravam em torno da fé, do sacrifício e da glória. O povo, ao observá-lo, via nele um enigma, um menino sério demais para sua idade, mas que carregava no rosto a esperança de um país inteiro. Na transição para o poder, Portugal observava atentamente cada passo do herdeiro. Um novo ciclo parecia prestes a começar. O jovem D. Sebastião, educado como um cruzado, estava se preparando para tomar as rédeas do trono, e ninguém sabia ainda que sua jornada levaria o país a uma encruzilhada histórica. Ao longo da adolescência de D. Sebastião, a formação que recebera desde a infância mostrou-se cada vez mais influente sobre sua personalidade e visão de mundo. Enraizada profundamente na doutrina católica e nas tradições cavaleirescas do passado medieval europeu, sua educação não foi apenas uma preparação para o governo, mas uma verdadeira moldagem espiritual. O rei crescia convencido de que seu destino não era apenas reinar, era salvar. Salvar a fé, defender o cristianismo, redimir o mundo muçulmano e, com isso, restaurar a glória de Portugal. A essa altura, não era mais apenas um jovem monarca, tornava-se a encarnação de um ideal messiânico. Essa convicção não surgiu por acaso. Ela foi cuidadosamente construída por seus tutores, entre os quais se destacavam figuras ligadas à Companhia de Jesus, como o padre Luís Gonçalves da Câmara e o padre Jorge de Santiago. A Companhia, criada por Inácio de Loyola em 1540, era uma das maiores defensoras da ortodoxia católica na época da Contra-Reforma, e seu papel na formação das elites europeias, e particularmente da juventude aristocrática, era determinante. Os jesuítas acreditavam que o rei devia ser um modelo de virtude cristã e que sua autoridade derivava de Deus. Para eles, formar um monarca era formar um soldado espiritual. As aulas de D. Sebastião iam além da teologia e da moral. Envolviam estudos intensos de histórias de santos, mártires, cruzadas, relatos das conquistas da Terra Santa, além de leituras da Bíblia e dos tratados clássicos sobre realeza. Sua biblioteca pessoal reunia obras como De Regimine Principum, de Tomás de Aquino, e Crônicas dos Reis Cruzados da Idade Média. Diante desse universo simbólico, Sebastião passou a ver-se não como um rei do mundo presente, mas como um novo cavaleiro de Cristo. Essa visão se combinava com uma tradição já presente em Portugal desde o reinado de D. Afonso Henriques, o primeiro rei, cujas conquistas contra os mouros foram glorificadas como obra divina. Os séculos de reconquista ibérica e as campanhas contra o Islã haviam construído, no imaginário português, a figura do rei guerreiro cristão. E D. Sebastião, consciente dessa herança, passou a identificá-la como missão pessoal. A fé do rei não era superficial nem meramente política. Era uma fé intensa, quase intransigente, marcada por jejuns rigorosos, mortificações corporais e longos períodos de oração solitária. Sebastião era conhecido por sua recusa em se aproximar de mulheres, por evitar prazeres terrenos e por manter uma vida austera mesmo quando rodeado pelo luxo da corte. A castidade era exaltada por ele como sinal de pureza espiritual, e o celibato tornou-se um voto pessoal que o rei defenderia até o fim da vida. Esses aspectos de sua personalidade começaram a preocupar parte dos conselheiros mais pragmáticos. Muitos viam nele uma figura excessivamente idealista, afastada das realidades políticas e diplomáticas do reino. A recusa em se casar, apesar das propostas de aliança com casas nobres da Europa, como as da França, Áustria ou Espanha, ameaçava a continuidade da dinastia e gerava insegurança entre os nobres. Ainda assim, Sebastião parecia imune aos argumentos terrenos. Ele acreditava que sua missão exigia pureza absoluta e que o casamento poderia desviá-lo da vocação espiritual que sentia pulsar dentro de si. Além da fé e da castidade,
Outro pilar da formação do rei era a guerra. Não a guerra pela guerra, mas a guerra como instrumento de salvação. Sebastião foi treinado em técnicas militares desde cedo. Aprendeu a manejar armas, a cavalgar com destreza, a liderar tropas em simulações e a ler tratados de estratégia. Seu corpo magro escondia uma disciplina férrea. Participava de exercícios militares com entusiasmo e organizava torneios onde simulava campanhas cruzadistas. A ideia de combater infiéis, restaurar fortalezas cristãs em terras muçulmanas e libertar cidades do domínio islâmico alimentava sua imaginação desde os anos mais tenros. Essa visão romântica da guerra sagrada foi reforçada por um ambiente cortesão que alimentava narrativas heróicas. Historiadores e cronistas da corte, como Damião de Góis, alimentavam a imagem de Sebastião como restaurador do Império Cristão. A glória dos tempos antigos era constantemente relembrada. As conquistas de Ceuta, o domínio português sobre partes da Índia, as vitórias sobre os mouros, tudo isso servia como pano de fundo para o rei que se preparava para sua missão derradeira. O norte da África tornou-se, nesse contexto, o cenário ideal para o cumprimento de sua visão messiânica. A região, ainda instável politicamente e habitada por povos muçulmanos, era vista por Sebastião como a fronteira espiritual entre o bem e o mal. Conquistar territórios no Maghrebe, restaurar fortalezas perdidas, derrotar os sultões infiéis e, quem sabe, avançar até Jerusalém. Tudo isso fazia parte de sua ambição. Não era apenas desejo político, era chamado espiritual. É importante destacar que, nesse momento da história europeia, o ideal de cruzada já havia perdido sua força prática. As grandes potências, como Espanha e França, estavam mais voltadas à organização de seus estados nacionais e às lutas internas provocadas pela reforma. Mesmo o papado começava a adotar posturas mais diplomáticas em relação ao Islã. Portugal, por sua vez, enfrentava dificuldades financeiras e estruturais para sustentar uma campanha militar de grandes proporções. Mas Sebastião não se deixava convencer por tais argumentos. Para ele, a razão de ser de Portugal era espiritual, não econômica. As pressões do mundo real, crises fiscais, disputas territoriais, tensões com outros reinos, eram vistas por Sebastião como testes da fé. Ele acreditava que, se liderasse uma guerra santa, Deus proveria os meios e garantiria a vitória. Essa confiança absoluta na intervenção divina foi reforçada por episódios que o rei interpretava como sinais. Um deles foi a leitura das profecias do monge Antônio Gonçalves de Bandarra, que falava do advento de um rei encoberto que restauraria a justiça e a fé em Portugal. Sebastião apropriou-se dessa imagem, vendo-se como o rei santo prometido. Aos 18 anos, Sebastião já era plenamente consciente de seu poder, mas também de seu papel simbólico. O povo o venerava, a nobreza o temia e a igreja o reverenciava. Sua figura começou a ser retratada em pinturas com aura sagrada, cercada por símbolos cristãos. Em sermões e procissões, pregadores evocavam seu nome como defensor da fé, ungido por Deus para restaurar a glória da cristandade. Essa idealização, contudo, escondia uma perigosa desconexão com a realidade. Portugal era um reino com recursos limitados, cercado por potências maiores e internamente dividido. A insistência do rei em uma cruzada no norte da África causava inquietação entre diplomatas, conselheiros e líderes militares. Mas ele não recuava. A cada objeção, respondia com citações bíblicas e com a certeza inabalável de estar cumprindo uma missão celestial. A formação religiosa de Sebastião, portanto, não foi apenas um aspecto de sua juventude, foi o alicerce de sua vida. A fé moldou sua mente, seus gestos, suas escolhas e seu destino. E foi essa fé, intensa, heróica, mas também inflexível, que o conduziria a uma das decisões mais marcantes e trágicas da história portuguesa. Em 1568, Sebastião completava 14 anos de idade, o suficiente, segundo os preceitos da época, para ser declarado maior
e o, portanto, apto a governar por conta própria. Esse momento foi celebrado com solenidade na corte portuguesa. Encerrava-se o longo período de regência iniciado em sua infância, e Portugal voltava a ser governado diretamente por seu monarca legítimo. Embora jovem, o novo rei já era visto como uma figura singular, solene, obstinado e intensamente devoto. Sua imagem pública era marcada pela austeridade, e seu comportamento causava fascínio e apreensão entre os membros da corte e o povo. A cerimônia de proclamação foi realizada com toda a pompa esperada. Nobres eclesiásticos e embaixadores estrangeiros assistiram ao ato em Lisboa, cientes de que aquele adolescente carregava em si não apenas a autoridade real, mas também o peso simbólico da esperança nacional. O próprio Sebastião tratou de reforçar sua autoridade desde o primeiro momento. Rompendo com alguns dos conselheiros da regência, passou a tomar decisões de forma independente, alterando cargos, reorganizando conselhos e afastando figuras que considerava mornas em sua fé ou pouco comprometidas com sua visão de mundo. Aos poucos, ficou claro que o novo rei não pretendia ser um governante convencional, inspirado em modelos antigos de realeza, sobretudo na figura de reis cavaleiros. Sebastião passou a exercer o poder com um idealismo crescente. Seu estilo era direto, quase intransigente, e sua rotina pessoal contrastava com os hábitos cortesãos típicos da época. Desprezava os banquetes, os bailes e as distrações da corte. Dedicava-se a exercícios físicos, a leituras religiosas e a encontros com teólogos e militares. Seu objetivo era formar-se, ao mesmo tempo, como príncipe cristão e comandante militar. Um dos primeiros atos simbólicos do novo rei foi o reforço da disciplina militar nos quartéis e guarnições do reino. Inspecionava pessoalmente tropas e promovia treinamentos, incentivando o modelo de soldado devoto, fiel ao rei e à fé. Incentivava os capitães a adotarem práticas severas de moral. Condenava os jogos de azar e o consumo excessivo de álcool entre os soldados. Muitos oficiais passaram a ver o rei como uma figura moralizante, quase monástica, o que gerava tanto respeito quanto desconforto. Sebastião também se mostrou atento aos assuntos administrativos, mas com viés fortemente ideológico. Preocupava-se com a moral pública, a conduta dos clérigos e a ortodoxia das doutrinas pregadas nas igrejas. Reforçou o poder da Inquisição, apoiando o controle ideológico sobre a população. Livros considerados hereges foram banidos e o cerco a práticas religiosas consideradas desviantes se intensificou. O rei via tudo isso como parte de uma limpeza espiritual necessária para preparar Portugal para sua missão divina. No campo das alianças diplomáticas, a juventude de Sebastião tornou-se um obstáculo. A maioria das potências europeias via com cautela a personalidade do monarca português. Sua recusa em se casar era alvo de críticas por parte dos conselheiros e embaixadores estrangeiros, que tentavam convencê-lo da importância de uma união dinástica com outra casa real. Diversas propostas chegaram à corte portuguesa, incluindo alianças com a França e com o Sacro Império Romano Germânico. No entanto, o rei recusava sistematicamente todas as sugestões, alegando que o matrimônio desviaria sua atenção da missão espiritual que Deus lhe confiara. Essa postura alimentou ainda mais a aura de misticismo que cercava Sebastião. Muitos o viam como uma espécie de novo Messias, destinado a grandes feitos. Os sermões nas igrejas, os escritos dos cronistas e até as conversas populares começaram a construir uma narrativa messiânica. O povo comum referia-se a ele como o desejado, o Rei Santo, enviado para restaurar a fé e a justiça num mundo cada vez mais corrompido. A imagem do rei cavaleiro foi reforçada por suas ações simbólicas. Sebastião vestia-se com simplicidade, usava armadura em ocasiões solenes e frequentemente montava a cavalo para percorrer os campos do reino. Em cerimônias públicas, preferia conduzir procissões a pé junto ao povo, em sinal de humildade e devoção. Esse comportamento
contrastava com o padrão luxuoso de outras cortes europeias e, embora causasse admiração em alguns setores, gerava estranheza entre os diplomatas estrangeiros, que viam nisso um traço de excentricidade perigosa. Do ponto de vista político, o início de seu governo foi relativamente estável. Não houve revoltas nem grandes rupturas institucionais. No entanto, os primeiros sinais de isolamento começaram a se manifestar. Sebastião ouvia poucos conselheiros e rejeitava opiniões que contrariassem seus ideais. Essa tendência à obstinação cresceria com o tempo, tornando sua liderança cada vez mais centrada em sua própria visão de mundo, descolada da realidade prática do reino. Enquanto isso, os domínios ultramarinos de Portugal enfrentavam desafios crescentes. A concorrência com outros impérios, os custos elevados da manutenção das possessões e as dificuldades de comunicação e administração geravam tensões constantes. O comércio de especiarias com a Índia, ainda rentável, mostrava sinais de saturação. No Brasil, a colonização avançava de forma irregular, com conflitos entre colonos, indígenas e missionários. Em África, as fortalezas costeiras estavam sob ameaça de ataques locais e rivalidades entre reinos muçulmanos e cristãos. O rei acompanhava essas questões com atenção, mas sempre com um filtro espiritual. Para ele, os problemas nas colônias eram reflexo da decadência moral dos governantes locais e da necessidade de purificação. Defendia que a presença portuguesa deveria ser não apenas econômica, mas também evangelizadora. E era nesse ponto que começava a tomar forma, de maneira cada vez mais nítida, a ideia que o acompanhava desde a juventude, a de organizar uma expedição militar para o norte da África. Sebastião passou a estudar os mapas do Maghrebe, a ler relatos das campanhas de seus antecessores em Marrocos e a reunir informações sobre os sultões locais. Via naquela região um campo de batalha ideal, próximo, simbólico e necessário. O norte da África, que outrora fora cenário de vitórias portuguesas como a tomada de Ceuta em 1415, tornara-se nos últimos anos um território instável, com disputas entre dinastias e mudanças constantes no controle político. Para o rei, era o lugar perfeito para reavivar o espírito de cruzada. Assim, enquanto Portugal assistia ao crescimento desse jovem monarca tão incomum, Sebastião se preparava em silêncio, reunindo mapas, discursos, aliados religiosos e visões proféticas. Ele começava a moldar o plano que mudaria sua vida e o destino de todo um império. Uma guerra santa contra os infiéis, um ato de fé que seria, ao mesmo tempo, sacrifício e glória. O povo observava, alguns em êxtase, outros em dúvida, mas ninguém permanecia indiferente à figura solene que agora comandava o reino com mão própria. O rei menino havia crescido, e seus sonhos estavam prestes a transformar-se em marcha. Com o rei agora à frente do governo, a imagem de Sebastião começou a se transformar rapidamente de jovem promissor em figura quase sagrada. O culto à sua personalidade foi intensificado não por propaganda oficial direta, mas por uma confluência poderosa de fé popular, discursos religiosos e crenças profundamente enraizadas no imaginário português. O povo não via mais apenas um monarca, via um redentor. Portugal, no século XVI, era uma nação marcada por contrastes profundos. A glória dos descobrimentos ainda ressoava, mas o brilho começava a enfraquecer. Os custos da manutenção do império cresciam, e as ameaças externas se tornavam mais complexas. Internamente, as tensões sociais e religiosas se acumulavam. Nesse contexto de instabilidade crescente, surgia um rei diferente de todos os anteriores, casto, austero, movido por fé intensa e ideias grandiosas. Essa combinação fez de Sebastião o centro de uma construção simbólica que se expandiria além de sua vida. A devoção popular por Sebastião começou a assumir traços quase messiânicos. Sermões exaltavam sua pureza moral. Eclesiásticos o comparavam a santos guerreiros, e escritores começavam a sugerir que sua missão era mais do que temporal, era escatológica,
Para muitos, ele estava predestinado a restaurar o mundo cristão, purificar o reino e levar Portugal a uma nova era de esplendor e justiça. Esse sentimento ganhou força especialmente entre as camadas mais humildes da população. Camponeses, artesãos e soldados viam em Sebastião um líder incorruptível, capaz de protegê-los não só contra inimigos externos, mas contra os abusos dos poderosos. A figura do rei justo, aquele que vem para libertar os oprimidos, remete a tradições medievais profundas, já presentes na cultura oral desde os tempos da Reconquista. Sebastião, com sua juventude, silêncio e mística, encaixava-se perfeitamente nesse arquétipo. Os sermões proferidos nas igrejas, particularmente durante festas religiosas e procissões, frequentemente reforçavam a ideia de que o rei fora escolhido por Deus. A fé popular, misturada com profecias e tradições milenares, começava a identificar Sebastião como o encoberto, uma figura lendária que viria restaurar a ordem divina no mundo. Essa lenda, alimentada pelos escritos de Antônio Gonçalves de Bandarra, sapateiro e poeta profético do século anterior, serviu como base para uma construção simbólica que ganharia força com o tempo. Bandarra havia escrito trovas proféticas que anunciavam a vinda de um rei oculto, portador da justiça divina, que traria paz e equilíbrio ao mundo cristão. Embora essas trovas fossem originalmente ambíguas, passaram a ser interpretadas como previsões sobre Sebastião. Essa leitura profética não era apenas tolerada, era incentivada por certos setores da igreja e da nobreza, que viam nela uma forma de manter a fé do povo em tempos de dificuldade. O sebastianismo, como viria a ser chamado esse conjunto de crenças, não era ainda um movimento articulado. Era, antes, uma sensação coletiva, uma fé difusa, mas poderosa, que tomava conta das praças, das igrejas, dos campos e dos portos. O rei que não sorria, que jejuava como um monge e recusava-se a casar, tornava-se o símbolo da pureza numa época de corrupção. A ausência de prazeres em sua vida pessoal alimentava a ideia de que ele era diferente, quase alheio ao mundo terreno. Nas cortes europeias, essa imagem causava estranhamento. Embaixadores da Espanha, França e estados italianos reportavam a seus soberanos a crescente obsessão de Sebastião por ideias espirituais e militares, sua recusa em alianças dinásticas e sua aparente indiferença à diplomacia convencional. Havia preocupação com sua saúde mental, inclusive, mas em Portugal, essa postura só fazia aumentar sua mística. A elite intelectual da época, embora dividida, também participava da construção dessa imagem. Cronistas e historiadores começaram a delinear uma narrativa quase providencial da história portuguesa, culminando com a figura de Sebastião, a glória de Afonso Henriques, a coragem de Nuno Álvares Pereira, os feitos de Vasco da Gama. Tudo parecia levar inevitavelmente ao surgimento do rei perfeito. Uma figura de síntese entre a espada e o altar, entre a cruz e o trono. Sebastião, por sua vez, não combatia essa visão. Ao contrário, incorporava-a. Em seus discursos e decisões, cada vez mais se referia à vontade divina, à justiça de Deus e ao dever sagrado de liderar Portugal contra os infiéis. A ideia de cruzada deixava de ser uma abstração, tornava-se uma obsessão, e essa obsessão começava a tomar forma como projeto político. Na prática, o misticismo em torno de Sebastião começava a influenciar decisões de Estado. O rei começou a rejeitar conselhos pragmáticos, a ignorar advertências sobre as finanças do reino e a desprezar alianças diplomáticas que poderiam enfraquecer seu ideal de pureza e independência. Ele não queria um trono seguro, queria um trono redentor. Para Sebastião, Portugal não existia para lucrar, existia para servir a fé. Esse clima espiritualizado, quase apocalíptico, gerava inquietação entre os conselheiros mais experientes. Muitos tentaram dissuadir o rei de seus planos militares. Alertaram sobre a fragilidade das finanças do reino, a falta de preparação das tropas e os riscos de uma campanha no norte da África.
Mas Sebastião acreditava que a fé superaria qualquer obstáculo. Deus proveria a vitória. Essa era sua convicção inabalável. A influência do misticismo não se limitava à corte. Em vilas e cidades, imagens do rei começavam a circular em altares, pinturas e medalhões. Sua figura passou a ser venerada quase como a de um santo. Relatos de curas, sonhos proféticos e visões começaram a ser atribuídos a ele. A linha entre rei e profeta começava a se apagar no imaginário popular. A esse ponto, o ideal de cruzada já não era apenas um plano militar. Era o destino espiritual de um rei e de um povo. Portugal estava sendo preparado pelo próprio monarca para uma guerra que ele considerava necessária não apenas pela honra, mas pela salvação. E o misticismo que envolvia Sebastião transformava essa guerra em algo mais profundo, um sacrifício, uma oferenda, um rito. Em breve, esse ideal se tornaria realidade. As espadas seriam afiadas, os navios preparados, e o rei, o encoberto, marcharia para o deserto, onde encontraria o ponto de ruptura entre o mito e a história. Mas antes da tragédia, houve o clímax da fé. Um país inteiro respirando esperança messiânica, conduzido por um jovem que acreditava até o fim estar obedecendo ao chamado de Deus. Desde os primeiros anos de seu reinado efetivo, Sebastião demonstrava crescente interesse pelo norte da África. Esse fascínio não era fruto apenas de estratégias territoriais ou interesses econômicos, era, acima de tudo, um projeto espiritual. A campanha africana foi concebida como uma cruzada, um resgate do ideal medieval de guerra santa contra os infiéis, e tornava-se cada vez mais o centro das aspirações do jovem rei. A região norte-africana, especialmente o Marrocos, possuía longa história de confrontos com Portugal. Desde a conquista de Ceuta em 1415, os portugueses mantinham presença militar e comercial em diversas praças costeiras, como Arzila, Mazagão e Safim. No entanto, a presença lusitana enfrentava resistência constante por parte dos reinos muçulmanos locais, que buscavam retomar esses territórios. O equilíbrio era frágil, e as incursões militares frequentes. Em meados do século XVI, o Marrocos vivia um momento de instabilidade dinástica. O sultão Abu Abdallah Mohammed II Saadi, também conhecido como Muley Mohammed, havia sido deposto por seu tio, Abd al-Malik, com apoio do Império Otomano. Refugiado em território espanhol, Muley Mohammed buscava aliados para reconquistar o trono. Foi a partir dessa conjuntura que Sebastião viu a oportunidade que tanto esperava: apoiar o antigo sultão, restaurá-lo ao poder e, em troca, expandir a influência cristã na região, estabelecendo uma base para futuras campanhas. O rei via nessa aliança mais do que um movimento geopolítico, via uma porta escancarada para realizar sua missão divina. A possibilidade de intervir em solo muçulmano, libertar territórios, erguer fortalezas cristãs e espalhar a fé católica preenchia todos os seus ideais mais profundos. Em seus discursos, deixava claro que não se tratava apenas de uma guerra, era uma cruzada. Em Lisboa, muitos conselheiros se opuseram imediatamente ao plano. O reino não estava em situação econômica confortável. As despesas com a manutenção das colônias, as dificuldades no comércio marítimo e o crescimento do endividamento real apontavam para um cenário fiscal delicado. Além disso, o exército português carecia de efetivo treinado e recursos logísticos para uma campanha em larga escala no norte da África. Entre os mais prudentes, destacava-se Dom Duarte de Menezes, antigo governador de Tânger, que alertava para os perigos do terreno, a força dos inimigos e a imprevisibilidade das tribos locais. Também o cardeal Dom Henrique, tio de Sebastião, tentou dissuadi-lo, apelando ao bom senso e ao interesse nacional. Mas todos os alertas foram ignorados. Para o rei, a vitória dependia mais da fé do que da pólvora. Sebastião começou, então, a reunir aliados. Procurou o apoio da Espanha, então governada por Filipe II, mas este, embora aparentasse cordialidade,
recusou-se a envolver tropas ou recursos na expedição. Filipe, conhecedor da situação instável do Marrocos e da fragilidade portuguesa, preferiu manter distância, ao mesmo tempo em que observava de perto os movimentos do jovem monarca. Sem apoio estrangeiro, o rei voltou-se aos recursos do próprio reino. Organizou impostos extraordinários, convocou nobres e soldados, prometeu títulos e recompensas àqueles que o acompanhassem. Em pouco tempo, conseguiu reunir um exército estimado em cerca de 17.000 homens, número considerável, embora insuficiente para a complexidade da missão. Grande parte das tropas era composta por camponeses mal treinados e nobres sem experiência militar recente. Havia também contingentes de mercenários estrangeiros, incluindo alemães, italianos e castelhanos. Os preparativos da campanha tornaram-se um espetáculo público. Em Lisboa e em outras cidades, o entusiasmo popular era grande. Muitos viam a iniciativa como cumprimento das profecias messiânicas e como retorno ao espírito glorioso dos tempos de Henrique, o Navegador. Sermões exaltavam a coragem do rei e procissões celebravam sua missão divina. O fervor espiritual transformava a marcha militar em um rito coletivo. O próprio Sebastião participava ativamente de cada detalhe. Escolheu pessoalmente os comandantes, desenhou planos de marcha e fez questão de liderar o exército em campo. Não delegaria a ninguém a glória ou o sacrifício da campanha. Antes de partir, dirigiu-se ao povo em cerimônia religiosa, vestido com armadura completa e manto branco, como um novo cruzado. Nas palavras que proferiu, deixava clara sua fé absoluta na justiça da causa e no auxílio divino. Dizia-se pronto a morrer pela fé, se necessário. No entanto, os preparativos revelavam improvisações e fragilidades. Faltavam suprimentos, cavalos, mapas atualizados e conhecimento do terreno. A ausência de aliança formal com potências cristãs também colocava Portugal isolado numa campanha de risco elevado. Ainda assim, o entusiasmo da corte abafava as preocupações logísticas. A ideia de reconquistar territórios ao Islã mobilizava não apenas o rei, mas uma parcela significativa da elite portuguesa, que via na guerra africana a possibilidade de glória, terras e prestígio. O destino da expedição era a região de Alcácer Quibir, próxima à costa atlântica do atual Marrocos. Lá, Sebastião pretendia enfrentar Abd al-Malik, o sultão empossado com apoio otomano, e devolver o trono a Muley Mohammed. Era uma aliança frágil, baseada em promessas e expectativas incertas. Ainda assim, para o rei, tratava-se de uma luta entre o cristianismo e o Islã, uma nova edição das antigas cruzadas. Em junho de 1578, a frota zarpou de Lisboa rumo ao norte da África. Cerca de 500 embarcações transportavam os soldados, armas, provisões e animais. A partida foi marcada por clima solene e euforia popular. O povo reunido nos cais saudava o rei com gritos de "Viva o desejado!" e muitos se ajoelhavam, vendo-o como enviado de Deus. Durante a travessia, Sebastião manteve-se recluso, dedicado à oração e à leitura de escrituras. Em seu diário pessoal, anotava passagens bíblicas sobre sacrifício, martírio e vitória espiritual. Evitava os banquetes e as distrações da corte embarcada e mantinha contato frequente com os capelães, que o acompanhavam como conselheiros espirituais. Ao chegar à costa africana, o rei desembarcou com suas tropas próximo a Arzila, uma das praças portuguesas. Ali, iniciou a organização da marcha para o interior, em direção às tropas de Abd al-Malik. A campanha começava, mas o desfecho, trágico e inesquecível, ainda estava por se desenrolar. Sebastião, guiado por fé e obstinação, marchava agora para o coração do deserto. E Portugal, que o enviara como cruzado, logo choraria a perda de seu rei e o nascimento de um mito que atravessaria séculos. A chegada de Sebastião ao norte da África, em julho de 1578,
marcou o início da campanha que definiria não apenas seu reinado, mas todo o destino político de Portugal. Após desembarcar com suas tropas em Arzila, uma das possessões portuguesas no Marrocos, o rei começou os preparativos para o avanço rumo ao interior. Seu objetivo era claro: enfrentar o sultão Abd al-Malik, depô-lo e restaurar Muley Mohammed ao trono. Mas o caminho até esse confronto seria traçado entre decisões apressadas, conselhos ignorados e uma fé inabalável no destino messiânico que ele acreditava cumprir. As tropas portuguesas, formadas por cerca de 17.000 homens, incluíam nobres, soldados profissionais, camponeses recrutados às pressas e contingentes estrangeiros. Entre eles, havia mercenários alemães, italianos e castelhanos, contratados para reforçar o número de homens armados. Além das forças terrestres, a expedição contava com cerca de 500 navios, embora estes não participassem diretamente do combate, limitando-se ao transporte de suprimentos e à proteção da costa. O campo de operações era árido, desconhecido e hostil. A região de Alcácer Quibir, também chamada de Ksar el-Kebir, situava-se a cerca de 30 quilômetros ao sul da atual cidade de Larache. Era uma área de vales e colinas, com pouca vegetação e clima abrasador. Os portugueses estavam longe de casa, cercados por um território que não conheciam, em um ambiente pouco propício à movimentação de tropas pesadas. Mesmo assim, Derecho Sebastião manteve firme sua decisão de marchar para o confronto. Desde o desembarque, vários oficiais experientes tentaram dissuadir o rei de prosseguir. Um dos mais enfáticos foi Dom Duarte de Menezes, antigo governador de Tânger, que conhecia bem as condições do terreno e as táticas de guerra dos inimigos locais. Ele alertava para a escassez de água, as dificuldades de suprimento e a habilidade dos cavaleiros árabes em emboscadas e ataques em campo aberto. Sugeriu que o rei permanecesse em posição defensiva, aguardando reforços ou buscando negociação. Mas suas palavras foram recebidas com frieza. Sebastião não admitia recuo. A visão do rei era de glória e sacrifício. Segundo relatos da época, ele acreditava que essa batalha selaria sua missão espiritual. Suas falas estavam impregnadas de referências bíblicas e imagens heróicas. Dizia-se pronto para morrer, se necessário, como mártir da fé. Sua convicção era tão intensa que, mesmo diante de informações sobre o tamanho do exército inimigo, não demonstrava hesitação. Do outro lado, o sultão Abd al-Malik comandava uma força consideravelmente maior e mais bem organizada. Estima-se que o exército marroquino contava com cerca de 50.000 homens, entre cavaleiros, lanceiros, arqueiros e soldados armados com arcabuzes. Embora estivesse debilitado por doença, sofria de males que afetavam seu estado geral, o sultão tinha consigo uma tropa experiente, bem adaptada ao clima e ao terreno. Contava ainda com o apoio indireto do Império Otomano, que fornecia armas, instrutores militares e conselheiros. Apesar da disparidade numérica, Sebastião seguiu adiante. Ordenou que o exército deixasse a segurança de Arzila e avançasse para o interior. O trajeto foi difícil. As tropas enfrentaram calor extremo, escassez de água potável e lentidão no transporte de suprimentos. Muitos soldados adoeceram antes mesmo do combate. A moral do exército começou a oscilar, mas a presença constante do rei, marchando à frente, com armadura brilhante e expressão determinada, servia de ânimo para alguns e de perplexidade para outros. A logística da campanha foi marcada por improviso. Faltavam mulas para transporte, alimentos frescos, mapas atualizados e informações de inteligência sobre a movimentação inimiga. Os guias locais não eram confiáveis e as notícias chegavam fragmentadas. Ainda assim, Sebastião avançava como se cada passo estivesse predestinado. Poucos reis da história europeia demonstraram tamanho grau de entrega a uma missão pessoal e tão pouco discernimento prático diante dos riscos iminentes. Na véspera da batalha, os portugueses acamparam perto do rio Lucus, nas proximidades de Alcácer Quibir.
Era 3 de agosto de 1578. O rei passou parte da noite em oração, recusando descanso. Seus conselheiros mais próximos relataram que ele se encontrava em estado de exaltação espiritual, citando passagens das Escrituras e invocando exemplos dos santos e mártires. Em certo momento, teria dito que preferia morrer com honra a viver com vergonha. O acampamento português era vulnerável. Havia poucas defesas naturais, e o terreno desfavorecia manobras rápidas. Mesmo assim, Sebastião decidiu montar uma formação ofensiva, dividindo o exército em 3 alas. O centro comandado por ele próprio, a esquerda sob o comando de Dom Duarte de Menezes e a direita com o conde de Vimioso. Atrás, havia uma reserva liderada por Muley Mohammed, o sultão deposto, acompanhado de parte dos aliados árabes. Era uma formação ousada, mas arriscada, dada a inferioridade numérica. Na manhã de 4 de agosto, o campo de batalha começava a se encher de movimento. As tropas inimigas surgiam no horizonte, com bandeiras coloridas e armamentos variados. O exército de Abd al-Malik cercava lentamente os portugueses, usando sua superioridade em cavalaria e conhecimento do terreno. Apesar da condição debilitada do sultão, ele permaneceu presente no campo, sendo carregado em liteira. A batalha estava prestes a começar. O ambiente era tenso, abafado e silencioso, como um presságio sombrio. Muitos soldados portugueses, ao verem o tamanho do exército adversário, começaram a temer o pior. Mas a figura do rei, montado em seu cavalo branco, de armadura completa, orando em voz alta, ainda inspirava respeito. Não era apenas um comandante, era um símbolo. Um homem disposto a morrer por uma causa que considerava divina. Poucas horas depois, o destino de Portugal mudaria para sempre. O que se seguiria seria um dos episódios mais trágicos e enigmáticos da história europeia, a Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como a Batalha dos Três Reis. E dela, o Rei D. Sebastião não voltaria, pelo menos não em corpo. O amanhecer de 4 de agosto de 1578 rompeu silencioso sobre as planícies próximas ao rio Lucus, na região de Alcácer Quibir. O calor sufocante já se fazia sentir quando os primeiros movimentos do exército marroquino surgiram no horizonte. O cenário era imenso e seco, e os campos ressoavam o som metálico de armas, cascos de cavalos e preces sussurradas por milhares de homens. Ali, diante de forças esmagadoramente superiores, o jovem rei D. Sebastião preparava-se para selar seu destino e o de todo um reino. O exército português, embora numeroso à primeira vista, era desigual. Muitos dos soldados eram inexperientes, camponeses recém-recrutados e mercenários sem laços com a causa. Os oficiais, embora de linhagem nobre, careciam de experiência prática em campo de batalha. Os contingentes estrangeiros, especialmente os alemães e italianos, não falavam a mesma língua, o que dificultava ordens claras. A coesão da tropa, portanto, era frágil. Do outro lado, os marroquinos, comandados por Abd al-Malik, eram disciplinados, experientes e conhecedores do terreno. Tinham superioridade tática, estratégica e numérica. As forças muçulmanas estavam divididas em alas móveis, com forte presença de cavalaria leve e arqueiros montados. Táticas eficazes em campo aberto e ideais para emboscar e fragmentar as linhas inimigas. Estima-se que o exército de Abd al-Malik superava os 40.000 homens, possivelmente chegando aos 50.000, contra os cerca de 17.000 de Sebastião. Além disso, a artilharia portuguesa era limitada e mal posicionada, ao passo que os marroquinos possuíam apoio otomano com armamentos modernos. Mesmo ciente da desvantagem, Sebastião insistiu em comandar pessoalmente o centro da formação. Recusou conselhos de espera, negociação ou retirada estratégica. Sua fé na vitória era absoluta. Segundo testemunhos da época, o rei passou parte da manhã orando e andando entre os soldados, dizendo-lhes que lutavam por Cristo e por Portugal. Proferia palavras inflamadas, com brilho nos olhos e voz firme,
encarnando plenamente o ideal do rei cruzado. A batalha teve início pouco antes do meio-dia. Os primeiros confrontos foram marcados por manobras rápidas da cavalaria marroquina, que cercava os flancos portugueses e atacava em movimentos curtos e mortais. Os soldados europeus, com armaduras pesadas, tinham dificuldades para acompanhar o ritmo. O calor era sufocante e a sede, agravada pela escassez de suprimentos durante a marcha, começava a enfraquecer as fileiras lusitanas. Sebastião, montado em seu cavalo branco e com armadura reluzente, liderava o avanço do centro, ao lado de nobres e fidalgos da mais alta linhagem. A princípio, conseguiu avançar com força, quebrando a primeira linha inimiga, mas logo as tropas portuguesas foram envolvidas por alas móveis do inimigo, que aplicavam táticas de cerco e dispersão. Os flancos começaram a ceder. A ala esquerda, comandada por Dom Duarte de Menezes, foi a primeira a entrar em colapso. Sob ataques sucessivos da cavalaria leve e arqueiros, os soldados se desorganizaram. Dom Duarte foi capturado ainda nos primeiros momentos do colapso da ala, e muitos oficiais caíram ou fugiram. Na ala direita, o conde de Vimioso resistiu por mais tempo, mas também sucumbiu diante do cerco crescente. Apenas o centro, com o próprio rei, ainda resistia, e mesmo assim, em meio ao caos. O calor extremo e a poeira tornavam a visibilidade quase nula. Os gritos dos soldados, os estalos dos arcabuzes e o som dos cavalos feridos misturavam-se a preces e lamentos. Muitos soldados portugueses, ao perceberem o cerco completo, tentaram fugir em direção ao rio, mas foram massacrados sem piedade. Outros, desesperados, jogavam suas armas e se rendiam. Mas mesmo entre os rendidos, poucos sobreviveram. A batalha era total. Sebastião continuou lutando no centro. Testemunhos afirmam que o viram com a espada na mão, ferindo inimigos, incentivando os companheiros e recusando-se a recuar. Sua armadura, de brilho característico, tornava-o visível no meio da poeira e, consequentemente, alvo fácil. Em dado momento, quando o cerco se fechou por completo, o rei desapareceu. A morte de Abd al-Malik, o sultão marroquino, também ocorreu durante o combate, mas com uma diferença notável. Seu exército, mesmo ciente da perda do comandante, manteve a disciplina e o ataque, liderado por seus generais. Já entre os portugueses, a ausência de liderança central e o desaparecimento do rei lançaram a tropa no desespero final. Ao cair da tarde, a batalha estava terminada. O campo estava coberto de mortos. Os prisioneiros eram conduzidos acorrentados, e o corpo de Sebastião não havia sido encontrado. Essa ausência transformaria uma derrota em tragédia nacional e, com o tempo, em mito. Cerca de 8.000 portugueses morreram naquele dia. Outros 15.000 foram capturados, entre eles centenas de nobres. Muitos foram executados, outros vendidos como escravos. O custo humano e político da derrota era incalculável. Praticamente toda a elite militar portuguesa havia desaparecido em um único dia. O rei, os fidalgos, os oficiais, os cavaleiros, todos perdidos nas areias de Alcácer Quibir. Em Lisboa, a notícia chegou semanas depois. Inicialmente, dizia-se apenas que a batalha fora desastrosa, mas à medida que os prisioneiros retornavam, alguns resgatados, outros libertados mediante pagamento de resgates vultosos, ficou claro: o rei não havia voltado. E mais do que isso, ninguém podia afirmar com certeza se ele estava morto. Essa ausência de corpo, esse vácuo na sucessão, foi o estopim de uma crise política profunda e o ponto inicial da maior construção mítica da história portuguesa. Porque quando um rei desaparece sem deixar vestígios, ele não morre. Ele se transforma. A Batalha de Alcácer Quibir, travada em 4 de agosto de 1578, permanece como um dos episódios mais traumáticos da história portuguesa. Mais do que uma derrota militar, ela representou a implosão de um projeto político, o colapso de uma dinastia e o nascimento de um mito que atravessaria os séculos.
Naquele campo de batalha marroquino, Portugal perdeu seu rei, sua elite guerreira e, por um longo tempo, sua independência. As primeiras horas após o fim do combate foram marcadas por confusão e luto. O campo estava coberto por cadáveres, muitos dos quais irreconhecíveis, mutilados pelo calor e pela violência do confronto. O sol escaldante acelerava a decomposição dos corpos, e os soldados marroquinos dedicaram-se à tarefa de recolher armas, saquear os mortos e capturar os sobreviventes. Os prisioneiros portugueses eram numerosos. Entre eles estavam altos membros da nobreza, cavaleiros, comandantes e até clérigos. Estima-se que cerca de 15.000 homens foram capturados. Muitos deles seriam vendidos como escravos em mercados africanos, enquanto outros, mais valiosos, foram mantidos em cativeiro à espera de vultuosos resgates. Dentre os capturados, poucos retornariam à pátria com vida. A notícia do desaparecimento de D. Sebastião espalhou-se rapidamente entre os sobreviventes. Inicialmente, muitos recusaram-se a acreditar. Alguns diziam tê-lo visto ferido, mas ainda montado em seu cavalo. Outros juravam que o viram lutando até o fim, cercado por inimigos, mas ninguém sabia com precisão o que lhe acontecera. E crucialmente, o corpo do rei não foi encontrado. A ausência do corpo real abriu caminho para a dúvida e, com ela, para a lenda. Se o rei não fora visto morto, poderia estar vivo. Se não fora enterrado, ele poderia retornar. Essa incerteza logo se transformaria na centelha do sebastianismo. A crença de que Demo Sebastião não morrera em Alcácer Quibir, mas que retornaria um dia para salvar Portugal em sua hora mais escura. No entanto, a realidade política era urgente. Portugal havia perdido seu rei legítimo, que morrera sem deixar herdeiros diretos. A crise de sucessão era imediata e profunda. O trono passaria provisoriamente ao cardeal Dom Henrique, tio de Sebastião, já idoso e sem filhos. A sucessão futura, portanto, permanecia incerta e o país mergulhava num vazio de liderança. O impacto da derrota foi sentido em todos os níveis da sociedade. Milhares de famílias portuguesas perderam filhos, maridos e pais naquela campanha. A nobreza foi dizimada e as finanças da coroa ficaram gravemente comprometidas com os resgates dos prisioneiros. O comércio marítimo sofreu um baque e o moral da nação despencou. Aquela que fora anunciada como uma cruzada sagrada terminara como um desastre sem precedentes. A nível internacional, a batalha foi observada com atenção. A Espanha, governada por Filipe II, percebia a fragilidade crescente do trono português. Sem herdeiros e com o reino enfraquecido, Portugal tornava-se vulnerável à absorção por potências vizinhas. Filipe, que tinha parentesco direto com D. Sebastião, começaria a manobrar politicamente para reivindicar o trono, movimento que, anos depois, culminaria na União Ibérica. Enquanto isso, em Marrocos, a vitória de Abd al-Malik, embora estratégica, foi agridoce. O sultão morreu durante a batalha, vítima de problemas de saúde agravados pelo estresse do combate. Sua morte simultânea à de Sebastião e ao desaparecimento de Muley Mohammed, o terceiro rei envolvido, deu à batalha um apelido simbólico, a Batalha dos Três Reis. Nenhum dos três saiu vivo do campo, um fato que apenas reforçou a dimensão trágica e quase mítica do confronto. A partir desse ponto, começou a proliferação de relatos contraditórios sobre o paradeiro do rei português. Alguns diziam que fora capturado e mantido em segredo em uma prisão africana. Outros, que escapara disfarçado e vivia como eremita no deserto. Também houve quem alegasse que ele havia fugido para o Oriente, ou mesmo que fora salvo por monges e aguardava o momento certo para retornar. Nenhuma dessas versões foi comprovada, mas todas alimentavam o imaginário coletivo. No seio da igreja, o silêncio sobre a morte do rei também contribuiu para a incerteza. A ausência de um funeral oficial, de um túmulo conhecido, de uma cerimônia de encerramento, tudo isso deixou a sensação de que algo permanecia inconcluso. O rei, para muitos, não havia morrido.
estava apenas ausente. Na corte e entre os intelectuais, o debate era mais racional. A maioria compreendia que o rei havia morrido em combate e que a ausência do corpo era resultado das circunstâncias caóticas da batalha. Mas mesmo entre os mais pragmáticos, havia espaço para o desconforto e para a dúvida. Afinal, como aceitar que um rei tão promissor, tão envolto em simbolismo, havia simplesmente desaparecido? Como conciliar a fé no desejado com o silêncio sepulcral de Alcácer Quibir? Os anos seguintes seriam marcados por essa ferida aberta. O reino, sem líder e sem rumo, preparava-se para uma transição dolorosa. Mas no coração do povo, o rei não estava morto. Ele apenas aguardava o tempo certo para voltar. E assim nasceu o mito de D. Sebastião, o rei que nunca foi visto morto, o soberano que retornaria para salvar Portugal, o encoberto. Alcácer Quibir, portanto, não foi apenas o fim de uma batalha. Foi o início de uma espera que atravessaria gerações, guerras, revoluções e séculos, e que, em muitos cantos de Portugal, ainda ecoa, como sussurro, como lamento, como esperança. A confirmação da derrota em Alcácer Quibir chegou a Lisboa semanas após a batalha. Navios que retornaram ao reino traziam relatos fragmentados, testemunhos confusos e uma certeza amarga. Sebastião desaparecera no campo de batalha. Com ele, sucumbira a esperança de um império regenerado por cruzadas e glória espiritual. Portugal, subitamente, encontrava-se sem rei, sem exército e sem rumo. O impacto nacional foi profundo e imediato. O povo, tomado pela perplexidade, oscilava entre o luto e a incredulidade. A ausência do corpo do rei alimentava rumores, esperanças e dúvidas. A elite política, por sua vez, compreendia a gravidade da situação. O trono estava vago e não havia herdeiro direto. Com a morte de D, Sebastião sem filhos, o legítimo sucessor era seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, então com 66 anos. Figura respeitada, mas envelhecida e sem descendência, Dom Henrique assumiu o trono como rei em caráter provisório. Sua coroação, em 1578, foi feita com ares de transição, não de continuidade. A consciência de que a sucessão dinástica estava em colapso dominava os bastidores da corte. Durante o curto reinado de Dom Henrique, que duraria apenas 2 anos, Portugal foi governado sob um clima de tensão, expectativa e disputas silenciosas. A principal preocupação era definir quem assumiria o trono após sua morte, já que ele também não possuía filhos nem disposição para alterar sua condição clerical. Em 1579, Henrique procurou negociar com o Papa Gregório XIII a dispensa de seus votos eclesiásticos para que pudesse casar-se e gerar um herdeiro. Mas a resposta papal tardava e a saúde do rei declinava. Enquanto isso, diversas casas nobres da Europa começavam a mover-se nos bastidores, preparando reivindicações ao trono português. A disputa dinástica já se desenhava no horizonte. Entre os principais pretendentes à sucessão estavam Filipe II da Espanha, neto de D, Manuel I de Portugal por via materna, Catarina de Bragança, duquesa de Bragança e também neta de D, Manuel I e Dom Antônio, prior do Crato, filho bastardo de outro infante português. Cada um deles possuía diferentes graus de legitimidade e apoio, o que criava um cenário de fragmentação política. Filipe II possuía a maior força política e militar. Seu império abrangia vastos territórios na Europa e nas Américas, e ele dispunha de recursos para impor sua vontade. No entanto, muitos portugueses viam com receio a ideia de união com a Espanha, temendo a perda de autonomia nacional. A resistência à dominação estrangeira começava a se articular, embora de forma desorganizada. Dom Antônio, por sua vez, era popular entre setores do povo e da nobreza média. Apesar de sua ilegitimidade, apresentava-se como defensor da independência portuguesa.
Após a morte de Dom Henrique em 1580, proclamou-se rei em Santarém, mas seu poder efetivo era frágil e efêmero. Em contrapartida, Filipe II mobilizou tropas, invadiu Portugal e derrotou as forças de Dom Antônio na Batalha de Alcântara, em agosto de 1580. Pouco depois, Lisboa estava sob controle espanhol. Com isso, teve início a chamada União Ibérica, um período de 60 anos, 1580-1640, em que Portugal foi governado por reis da dinastia filipina, soberanos da Espanha. Embora Filipe II e seus sucessores prometessem respeitar a autonomia portuguesa, manter as leis e costumes locais e nomear portugueses para cargos importantes, na prática, o país passou a ser tratado como um apêndice do Império Espanhol. Durante esse período, Portugal viu sua influência política diminuir, sua economia tornar-se dependente e suas colônias vulneráveis a ataques de inimigos da Espanha, como os holandeses e os ingleses. A frota portuguesa, já enfraquecida após Alcácer Quibir, sofreu perdas importantes, e o comércio ultramarino foi prejudicado pela crescente competição. Apesar disso, o povo português não esqueceu. Sebastião. Sua ausência física, sem túmulo, sem restos mortais, sem cerimônia de sepultamento, deixava aberta uma brecha simbólica. Começavam a circular versos populares, cânticos e profecias. O povo dizia que o rei não estava morto, mas encoberto, escondido por Deus até o momento certo de regressar. Ele viria, diziam, em uma manhã de nevoeiro, montado em seu cavalo branco, para restaurar o trono e libertar o país do domínio estrangeiro. Esse sentimento, o sebastianismo, não era apenas expressão de saudade ou fé popular. Era também um grito político, uma resistência simbólica contra a dominação estrangeira. Durante a União Ibérica, surgiram diversos levantes populares, messiânicos ou nacionalistas, inspirados na ideia de que o rei voltaria. O mais famoso deles seria a revolta de Manuelinho, em Évora, décadas mais tarde, impulsionada por rumores do retorno do encoberto. Enquanto isso, em outros reinos europeus, a imagem de Sebastião tornava-se um enigma histórico. Muitos estudiosos estrangeiros relatavam com surpresa a persistência da crença em sua sobrevivência. Alguns a tratavam como lenda, outros como superstição, mas todos reconheciam sua força sobre o imaginário português. A crise de sucessão que se seguiu à Batalha de Alcácer Quibir, portanto, não foi apenas política, foi espiritual. A perda do rei, jovem, casto, idealista, deixou um vazio que não podia ser preenchido por nenhum outro soberano. Sebastião havia se tornado mais do que um monarca. Era um símbolo, uma esperança, um mito, e em cada nevoeiro que cobria os campos portugueses, havia quem ainda olhasse o horizonte, esperando a silhueta de um cavaleiro solitário. Porque o rei, diziam, não morrera, apenas se escondera. E voltaria, quando Portugal mais precisasse. O desaparecimento de Peixoto Sebastião sem que seu corpo fosse encontrado deu origem a um fenômeno sem paralelo na história portuguesa, o sebastianismo. Mais do que uma simples crença ou movimento político, o sebastianismo foi uma força cultural, espiritual e social que atravessou séculos, inspirando revoltas, poemas, esperanças e alucinações coletivas. Sua origem remonta diretamente ao vazio deixado por Alcácer Quibir, um vazio não apenas de governo, mas de sentido. Já nos primeiros meses após a batalha, começaram a surgir rumores de que o rei estaria vivo. Alguns diziam que ele havia sido feito prisioneiro e que seria libertado em breve. Outros afirmavam que escapara disfarçado, com a ajuda de beduínos, e vagava pelo deserto. Havia ainda quem acreditasse que ele se escondera por ordem divina, aguardando o momento certo para regressar e redimir a pátria. Esse desejo de retorno não era apenas emocional, era simbólico. Em Sebastião, o povo via encarnadas qualidades que nenhum outro rei possuíra. Ele era casto, devoto, incorruptível, solitário,
um rei que rejeitara os luxos, as intrigas e os pactos fáceis. Sua figura condensava os anseios por justiça, redenção e identidade nacional. E numa época de dominação estrangeira, acreditar em seu retorno era, ao mesmo tempo, um ato de fé e de resistência. O termo sebastianismo começou a ser usado por estudiosos posteriormente, mas o sentimento já existia de forma espontânea no século XVI. Era transmitido em trovas, cantigas, sermões e rumores de boca em boca. Em regiões rurais, especialmente no Alentejo, no Minho e no interior do Brasil, os camponeses alimentavam histórias de que o rei voltaria montado em um cavalo branco em um dia de nevoeiro. Esse nevoeiro tornou-se um símbolo, algo que encobria o rei, protegendo-o, mas que também o mantinha longe. As trovas proféticas de Bandarra, o sapateiro vidente do século anterior, tornaram-se a principal base textual do sebastianismo. Escrito em forma de versos ambíguos, o conteúdo dessas trovas foi reinterpretado à luz dos acontecimentos de Alcácer Quibir. A figura do encoberto descrita por Bandarra passou a ser identificada com Sebastião. Era ele o escolhido, o salvador oculto, o justo que regressaria. A Igreja Católica teve um papel ambíguo em relação ao sebastianismo. Por um lado, alguns setores do clero, especialmente os ligados ao alto escalão e à Companhia de Jesus, desencorajavam o culto ao rei desaparecido, temendo que a crença se transformasse em heresia ou instrumento de desordem. Por outro lado, muitos padres populares, especialmente nas zonas rurais, davam voz às esperanças do povo, misturando sermões com profecias e reforçando a imagem do rei como instrumento de Deus. Durante a União Ibérica, o sebastianismo se intensificou. Com Portugal sob domínio dos reis espanhóis da dinastia Habsburgo, a saudade de um rei português, e mais ainda, de aquele rei, tornou-se quase uma obsessão nacional. A ausência de autonomia, o peso fiscal da administração castelhana, a repressão a manifestações culturais lusas e a perda de influência política geraram um clima de frustração crescente. E foi nesse contexto que a crença no retorno de Sebastião floresceu com mais força. Essa crença não ficou restrita ao campo das ideias. Ela inspirou movimentos concretos. Diversos indivíduos surgiram em diferentes momentos da história, alegando ser o verdadeiro Sebastião. Alguns foram impostores deliberados. Outros, talvez, acreditassem genuinamente ser o rei oculto. Em qualquer caso, a mera aparição de alguém alegando essa identidade era suficiente para mobilizar comunidades inteiras. O primeiro e mais famoso desses casos ocorreu em 1584, quando um homem apareceu nas cercanias de Lisboa dizendo ser Sebastião, retornado do cativeiro. Seu nome era Gabriel de Espinosa, um padeiro de origem espanhola, que chegou a enganar parte da população de Valladolid e contou com o apoio da freira Maria Ana de Áustria, parente do rei. O movimento foi sufocado pelas autoridades espanholas e Espinosa acabou executado. Mas sua figura tornou-se símbolo de um desejo coletivo impossível de conter. Outros Sebastiões surgiram nas décadas seguintes, em Portugal, no Brasil e até mesmo nas colônias africanas. Em todos os casos, a reação popular oscilava entre entusiasmo e tragédia. Alguns desses falsos reis foram linchados, outros presos e executados. Mas nenhum deles conseguiu apagar ou substituir o mito original. O povo continuava a esperar o verdadeiro rei, o da armadura reluzente, o da cruzada interrompida, o da volta prometida. O sebastianismo também ultrapassou as fronteiras portuguesas. No Brasil colonial, especialmente nas regiões nordestinas, a crença no encoberto foi assimilada por comunidades locais, fundindo-se com elementos messiânicos e místicos. Já nos séculos XVII e XVIII, movimentos como o de Antônio Conselheiro e o de Canudos foram, em parte, inspirados por ideais sebastianistas, com a figura do rei ausente servindo como modelo de justiça divina que viria corrigir o mundo corrompido. Com o tempo, o sebastianismo tornou-se parte do tecido simbólico de Portugal,
inspirou poetas, cronistas, romancistas, pintores e filósofos. Fernando Pessoa, por exemplo, no século XX, fez de D. Sebastião um dos pilares de sua obra mitopoética, associando-o ao Quinto Império, uma era de realização espiritual universal, liderada por Portugal. Essa força cultural não nasceu de invenções arbitrárias, mas de um trauma coletivo. A perda de D. Sebastião foi tão brutal, tão inesperada e tão carregada de simbolismo que o país preferiu transformá-la em esperança. Era mais fácil, e talvez mais reconfortante, acreditar que o rei retornaria do que aceitar que ele havia morrido em vão. Assim, enquanto os séculos avançavam e os impérios subiam e desmoronavam, uma certeza sussurrava entre os mais simples: o rei voltaria. Quando Portugal estivesse à beira do abismo, quando tudo parecesse perdido, quando o mundo estivesse envolto em nevoeiro, então ele regressaria. O cavaleiro da manhã nublada, o encoberto, o desejado. A ausência de provas definitivas sobre a morte de D. Sebastião, aliada ao crescente descontentamento com a dominação espanhola, forneceu terreno fértil para o surgimento de impostores que se apresentavam como o rei desaparecido. Estes personagens, conhecidos como os falsos Sebastiões, não foram meras figuras isoladas, mas manifestações sintomáticas de um desejo coletivo, o de ver restaurado o passado glorioso, representado pela imagem de um rei puro, corajoso e messiânico. O primeiro grande caso surgiu poucos anos após Alcácer Quibir, em 1584, na cidade espanhola de Valladolid. Um homem de origem humilde, Gabriel de Espinosa, padeiro de profissão, alegava ser D. Sebastião tinha aparência física semelhante à do rei, boa dicção e postura nobre. Contava com o apoio de importantes figuras, entre elas a freira Maria Ana de Áustria, filha de D. João de Áustria e, portanto, parente da família real portuguesa. Juntos, planejavam a restauração do trono português. O plano, no entanto, foi descoberto. Gabriel de Espinosa foi preso, julgado e condenado à morte por enforcamento. Maria Ana foi internada em um convento, sob rígida vigilância pelo restante da vida. O episódio teve grande repercussão em toda a Península Ibérica. Mesmo após sua morte, muitos continuavam acreditando que Espinosa poderia ter sido, de fato, o rei. A ausência de uma explicação clara para a morte de Sebastião deixava sempre aberta a possibilidade da dúvida. Na década de 1590, surgiram outros casos. Um dos mais notórios aconteceu nos Açores, onde um homem chamado Matias de Albuquerque se apresentou como D. Sebastião e conseguiu reunir seguidores em algumas ilhas. O apoio popular foi tal que o movimento ameaçou transformar-se em rebelião. Tropas foram enviadas para sufocar o levante, e o falso rei acabou preso e enviado a Lisboa, onde foi julgado e executado. Contudo, sua figura, como as anteriores, continuou viva no imaginário popular, alimentando a crença de que o encoberto ainda viria. Esses impostores nem sempre eram motivados apenas por ambição ou engano deliberado. Muitos, conforme registros históricos, demonstravam comportamentos sugestivos de delírio messiânico. Acreditavam realmente serem o rei desaparecido, enviados por Deus para cumprir uma missão divina. Em tempos de opressão, fome e medo, a loucura individual confundia-se com o delírio coletivo. O povo não apenas acreditava neles, precisava acreditar. A Inquisição e a coroa espanhola encaravam esses episódios com seriedade. Cada surgimento de um falso Sebastião era visto como uma ameaça à estabilidade do regime e ao domínio ibérico. Muitos desses homens foram julgados em tribunais inquisitoriais, acusados de impostura, heresia ou traição. Mas o rigor das penas não foi suficiente para frear o fenômeno. Ao contrário, reforçava a ideia, entre os mais humildes, de que o verdadeiro rei estava sendo silenciado pelas forças do mal. O sebastianismo também se manifestou com força no Brasil colonial. Entre populações ribeirinhas, sertanejas e indígenas, a figura de D. Sebastião
tornou-se símbolo de justiça divina e salvação. Em especial no Nordeste brasileiro, a lenda do rei que retornaria no meio da batalha final contra os opressores tornou-se parte da cultura popular. No sertão, muitos acreditavam que Sebastião estava vivo e escondido no fundo de um lago encantado, como o da Serra da Ibiapaba ou o da Ilha de Lençóis, aguardando o momento da redenção. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, o sebastianismo se fundiu com outros elementos místicos e religiosos. Tornou-se base para movimentos messiânicos, como o de Calabar, e inspirou líderes populares que se apresentavam como enviados do encoberto. A fusão entre o mito do rei desaparecido e as promessas do fim dos tempos ganhou contornos apocalípticos em diversas manifestações religiosas do interior português e das colônias. No século XIX, já sob o contexto do romantismo e do nacionalismo europeu, o sebastianismo foi reconfigurado. Passou a ser interpretado não apenas como crença popular, mas como expressão do inconsciente coletivo português. A figura do rei desaparecido tornou-se símbolo de um país em constante espera por um futuro grandioso que nunca se realizava. Era o mito do destino adiado, da glória prometida que sempre escapa por entre os dedos. É nesse período que o poeta Fernando Pessoa, no século XX, reinterpreta o mito sebastianista em suas obras. Em sua visão, Demo Sebastião era o símbolo do Quinto Império, não um império de terras, mas um império espiritual, onde Portugal lideraria uma nova era de consciência. O encoberto não era mais um rei de carne e osso, mas um arquétipo universal, um ideal de plenitude e redenção. O mito ganhava, e assim, novas camadas de significado. O clamor popular pelo retorno de Sebastião, portanto, nunca foi simplesmente sobre um rei ausente. Foi, e ainda é, sobre aquilo que ele passou a representar. A esperança diante do desespero, a promessa diante da opressão, a permanência de um ideal quando tudo ao redor desaba. E, talvez por isso, jamais cessaram os sussurros. Em tempos de crise, em noites de incerteza, sempre houve, e ainda há, quem espere pelo cavaleiro do nevoeiro. Porque para muitos, Sebastião não morreu. Apenas aguarda o momento certo para regressar. A morte de Sebastião e, posteriormente, a do cardeal rei Dom Henrique, sem herdeiros, mergulhou Portugal em uma grave crise de sucessão que, em poucos anos, alteraria profundamente o destino do reino. Em 1580, com a morte do último representante legítimo da dinastia de Aves, instaurou-se um vácuo dinástico que atraiu a cobiça de potências vizinhas e acendeu o pavio de disputas internas. Nesse cenário, a figura de Filipe II da Espanha, neto de Manuel I por parte de mãe, emergiu como o principal pretendente ao trono português. Filipe II possuía não apenas uma reivindicação de sangue, mas também um aparato militar e diplomático incomparável. Governava um dos maiores impérios da história, com domínios que se estendiam por boa parte da Europa, das Américas e do Sudeste Asiático. Sua proposta era, à primeira vista, conciliatória. Oferecia manter a independência administrativa, jurídica e cultural de Portugal, prometendo respeito às leis e costumes do reino, nomeação de portugueses para cargos locais e manutenção da moeda e idioma. Através de pressões políticas, subornos e alianças, Filipe II começou a conquistar apoio dentro do próprio território português. Parte da nobreza, temendo o caos e a instabilidade, aceitou a proposta de união, mas nem todos estavam dispostos a aceitar a perda da soberania. O principal foco de resistência foi liderado por Dom Antônio, prior do Crato, filho ilegítimo do infante Luís, irmão de João III. Apesar de sua ilegitimidade, Dom Antônio foi aclamado rei por uma parte da população e por algumas regiões do reino, especialmente no centro e norte de Portugal, além dos Açores. No entanto, sua posição era frágil. Sem recursos financeiros sólidos e sem apoio internacional consistente, seu governo foi breve.
Em agosto de 1580, as tropas espanholas, lideradas pelo experiente Duque de Alba, invadiram Portugal e venceram as forças antoninas na Batalha de Alcântara, nos arredores de Lisboa. Com a vitória, Filipe II foi reconhecido como rei de Portugal sob o título de Filipe I, iniciando a dinastia filipina e o período da União Ibérica, que duraria de 1580 a 1640. A união foi oficializada nas Cortes de Tomar, em 1581, nas quais Filipe jurou respeitar os direitos e tradições portuguesas. Durante os primeiros anos, houve certa tentativa de manter essa promessa, e muitos portugueses foram nomeados para cargos importantes, mas gradativamente os compromissos assumidos foram sendo esvaziados. Embora Portugal mantivesse formalmente suas instituições, o controle espanhol passou a ser exercido de maneira crescente. As decisões estratégicas, sobretudo as ligadas à política externa e militar, passaram a ser tomadas em Madrid. A política ultramarina portuguesa foi profundamente afetada. Como agora fazia parte do Império Espanhol, Portugal tornou-se alvo automático de seus inimigos. Holandeses, ingleses e franceses passaram a atacar as possessões portuguesas na Ásia, África e América, enfraquecendo o domínio lusitano em várias frentes. Durante o domínio filipino, houve também aumento de impostos, maior centralização administrativa e perda de influência da nobreza portuguesa em decisões de alto nível. A corte portuguesa, agora diluída dentro da burocracia imperial espanhola, via sua identidade política e cultural se esvair. Embora os monarcas espanhóis insistissem em afirmar que Portugal continuava sendo um reino separado, o sentimento de ocupação e subjugação crescia entre o povo. Ao mesmo tempo, o sebastianismo continuava latente, o silêncio da monarquia sobre D. Sebastião e a ausência de qualquer reconhecimento oficial de sua morte definitiva mantinham viva a crença de que o encoberto poderia regressar a qualquer momento. E essa fé era combustível para a resistência. Diversos movimentos de oposição à dominação espanhola invocaram o nome de Sebastião como símbolo de libertação. Durante as décadas seguintes, o sebastianismo assumiria papel central na identidade nacional portuguesa. Em tempos de crise, as esperanças voltavam-se para o mito. Ele não era apenas lembrança de um rei. Era símbolo de tudo o que Portugal perdera e ainda desejava recuperar: sua autonomia, seu orgulho, sua espiritualidade e sua missão histórica. O sentimento anticastelhano foi se intensificando, especialmente a partir do reinado de Filipe III e depois de Filipe IV. Com o empobrecimento do reino, o aumento dos tributos e o desinteresse da corte espanhola pelos assuntos portugueses, crescia o desejo de separação. O sebastianismo, longe de desaparecer, adaptava-se às circunstâncias, surgindo como força emocional de coesão nacional, muitas vezes expressa em festas populares, canções, textos religiosos e lendas regionais. A gota d'água viria em 1640, com o levante da restauração da independência, liderado por nobres portugueses insatisfeitos com a política de centralização imposta por Madrid. Em 1º de dezembro daquele ano, um grupo conhecido como os 40 Conjurados depôs a autoridade espanhola em Lisboa e proclamou como novo rei João IV, da Casa de Bragança, descendente de D. Manuel I. Com a restauração, encerrava-se oficialmente a União Ibérica. Mas mesmo depois disso, o mito de D. Sebastião continuaria a exercer forte influência. Ele não era mais apenas o rei desaparecido. Era um símbolo profundo da alma portuguesa, um espelho da saudade, da fé e da aspiração a algo maior. Mesmo sob uma nova dinastia, o encoberto ainda era esperado. A dinastia de Avís, que reinara desde a crise de 1383-1385, com figuras como D. João I, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II, D. Manuel I e D. João III havia chegado ao fim de forma trágica. E com seu último rei, Debo Sebastião, encerrava-se não apenas uma linhagem,
mas uma era de grandeza e glória marítima que se esvaíra entre o nevoeiro de Alcácer Quibir e o silêncio do destino. Portugal seguia adiante, agora sob nova casa real, mas uma parte de sua memória coletiva permanecia fixada naquele momento de ruptura. Uma memória que se recusava a esquecer, a aceitar, a enterrar. Porque para o povo, Deus Sebastião não desaparecera, apenas adormecera. E em algum lugar, na neblina das manhãs, nos desertos da África ou no fundo do imaginário nacional, ele ainda cavalgava, à espera da hora certa para voltar. A força do mito de D. Sebastião não se extinguiu com o passar dos anos. Ao contrário, intensificou-se. Mesmo após a restauração da independência, em 1640, quando a dinastia de Bragança reassumiu o trono português, o sebastianismo continuou a ecoar no imaginário popular, transcendendo as fronteiras do tempo e da lógica. Ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, sua presença tornou-se uma constante silenciosa, reemergindo em momentos de crise e sendo reinterpretada por diferentes gerações. Na essência, o sebastianismo não era mais apenas a crença no retorno físico de um rei desaparecido. Era a personificação da esperança em tempos sombrios, um reflexo do desejo coletivo de redenção, justiça e grandeza. Portugal, ao ver-se frequentemente em situações difíceis, seja por invasões, decadência econômica, conflitos internos ou ameaças estrangeiras, alimentava o mito do encoberto como forma de resistência cultural e espiritual. Durante o reinado dos primeiros Braganças, a política oficial procurou desestimular o sebastianismo, considerando-o perigoso por fomentar instabilidade e questionar a legitimidade da nova dinastia. Mesmo assim, o mito persistiu. Grupos populares, especialmente nas regiões mais isoladas do interior do reino e nas colônias, continuaram a alimentar a ideia de que Sebastião havia escapado de Alcácer Quibir e voltaria para cumprir sua missão. Em tempos de carestia, guerras e epidemias, o mito reacendia como uma chama na escuridão. No século XVIII, o sebastianismo adquiriu novos contornos com o surgimento de seitas messiânicas, muitas vezes lideradas por visionários ou indivíduos que afirmavam ter recebido revelações divinas sobre o retorno do rei. Alguns desses movimentos misturavam o mito com profecias bíblicas, visões do fim dos tempos e críticas sociais. Em aldeias e vilas, reuniam-se camponeses para ouvir relatos de sonhos proféticos ou interpretar sinais da natureza como prenúncios do retorno do encoberto. O Brasil, colônia portuguesa durante esse período, tornou-se um dos principais territórios de propagação do sebastianismo. Em comunidades isoladas, sobretudo no sertão nordestino, a imagem de Sebastião era tratada com reverência quase religiosa. Muitos acreditavam que o rei estava escondido em um lago encantado, como o da Serra da Ibiapaba, no Ceará, ou o da Ilha dos Lençóis, no Maranhão. Essas lendas eram passadas de geração em geração, em cantigas, folhetos e rezas populares. Um dos episódios mais emblemáticos da presença do sebastianismo no Brasil foi o Arraial de Canudos, no fim do século XIX. Liderado por Antônio Conselheiro, figura carismática e mística, o movimento reunia milhares de sertanejos em torno da ideia de justiça divina e redenção social. Embora Conselheiro não se proclamasse Sebastião, sua liderança foi frequentemente associada à figura do rei que retornaria para corrigir as injustiças do mundo. Para muitos de seus seguidores, ele era a encarnação do encoberto, ou seu precursor. O sebastianismo, nesse contexto, tornou-se instrumento de contestação à ordem estabelecida. Expressava o inconformismo dos deserdados, dos oprimidos, dos esquecidos. Sua força residia justamente no fato de ser mais do que um fato histórico. Era um símbolo, um mito vivo que oferecia sentido onde a realidade falhava. Ao longo do século XIX, com o avanço do pensamento romântico e nacionalista em Portugal, o mito de Sebastião foi reinterpretado por escritores,
filósofos e poetas. O mais notável entre eles foi Fernando Pessoa, que no século XX elevou o sebastianismo a uma dimensão metafísica. Em sua obra, especialmente por meio do heterônimo Mensagem, Pessoa transformou Sebastião em arquétipo do herói ausente, símbolo da missão espiritual de Portugal no mundo. Para Pessoa, o Quinto Império, uma ideia mística, não territorial, seria liderado por Portugal sob inspiração de Sebastião, agora não mais como homem, mas como espírito transcendente. O mito deixava, assim, de ser expectativa literal de retorno e se convertia em símbolo do ressurgimento interior de uma nação, da sua capacidade de se reinventar e conduzir a humanidade a uma nova era espiritual. Além da literatura, o sebastianismo penetrou nas artes visuais, no teatro, na música e até mesmo na política. Em momentos de crise, tanto conservadores quanto progressistas evocaram a figura do rei desaparecido, uns como modelo de pureza e ordem divina, outros como sinal da urgência de renovação e justiça. Em ambos os casos, a imagem de Sebastião servia como farol diante da escuridão. Durante o século XX, mesmo com o avanço da secularização e da modernização das sociedades, o mito não desapareceu. Nas escolas, o nome de Sebastião era ensinado com reverência. Nos campos e montanhas, persistiam histórias contadas por avós a netos sobre o rei que voltaria em dia de nevoeiro. O símbolo do cavaleiro perdido resistia ao tempo, não mais como esperança concreta, mas como memória coletiva de uma identidade profunda. Hoje, o sebastianismo continua presente, sobretudo como elemento cultural e psicológico. É tema de livros, ensaios, filmes e reflexões filosóficas. Representa a nostalgia de um passado idealizado, o desejo de redenção e a fé de que o impossível pode acontecer. Em Portugal, especialmente em regiões como o Alentejo, as lendas ainda são contadas com a mesma intensidade de séculos atrás. No Brasil, o encoberto ainda habita o imaginário sertanejo. O mito sobreviveu não porque enganou, mas porque inspirou. Não porque prometeu certezas, mas porque ofereceu sentido. Num país frequentemente marcado por perdas e recomeços, Sebastião tornou-se o símbolo de uma espera, não de um homem, mas de um momento. O momento em que a história se reencontraria com a justiça, a fé com a ação e o povo com seu próprio destino. E assim, o Cavaleiro do Nevoeiro segue cavalgando, invisível talvez, mas jamais esquecido. O legado de Sebastião ultrapassa as barreiras do tempo e da razão. Embora seu reinado tenha sido breve e marcado por um final trágico, sua presença se eternizou não pela política que exerceu, mas pelo impacto simbólico que provocou. Sebastião transformou-se, ao longo dos séculos, em uma das figuras mais complexas, fascinantes e reinterpretadas da história portuguesa. Um rei real que se tornou lenda e uma lenda que moldou a alma de uma nação. Historicamente, Sebastião representou o fim da dinastia de Avis, a interrupção de um ciclo iniciado na crise de 1383-1385 e que conduzira Portugal à sua época de maior esplendor, os descobrimentos. Sua morte, ou desaparecimento, marcou o colapso de um ideal de império cristão, militar e espiritual. Foi o último monarca a ser educado e moldado dentro da lógica de cruzadas e messianismo medieval, e seu destino final simbolizou a falência dessa visão de mundo num novo tempo que exigia pragmatismo, diplomacia e racionalidade de Estado. Do ponto de vista político, o fracasso de Alcácer Quibir resultou em décadas de perda de soberania, enfraquecimento econômico e declínio da influência internacional de Portugal. A União Ibérica, 1580-1640, apagou temporariamente a autonomia portuguesa, e os efeitos da derrota estenderam-se para além da geração seguinte. A falta de um herdeiro e o vácuo de poder criaram uma instabilidade que Filipe II soube explorar com habilidade. No entanto, esse mesmo evento traumático gerou uma reação de força singular,
a construção do mito. A cultura portuguesa, impregnada de religiosidade, de tradição oral e de uma visão providencialista da história, converteu o desaparecimento do rei em esperança redentora. O sebastianismo não foi apenas uma invenção popular, foi uma reinterpretação coletiva do trauma. Transformou a dor em expectativa, a perda em promessa. Na literatura, o impacto foi profundo e duradouro. Desde as trovas proféticas de Bandarra até os romances históricos do século XIX, passando por crônicas, sermões e agiografias. Sebastião aparece como herói, mártir, santo e símbolo nacional. O romantismo português adotou sua figura como expressão máxima da saudade, esse sentimento único da língua e cultura lusitana que combina nostalgia, desejo e melancolia. O poeta Fernando Pessoa, em sua obra Mensagem, 1934, levou o mito sebastianista a uma nova dimensão. Para Pessoa, Sebastião não era apenas o rei perdido no tempo, era o arquétipo do espírito português, aquele que se sacrifica para renascer mais forte. No poema O Encoberto, ele escreve: que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa. Na cruz morta do mundo a vida, que é a rosa. A rosa cruz, símbolo esotérico da regeneração espiritual, é aqui associada ao retorno de Sebastião, não como homem, mas como força transcendental. Pessoa liga o sebastianismo à ideia do Quinto Império, um império não material, mas espiritual, onde Portugal lideraria a humanidade na busca pela sabedoria e pela iluminação. Além da literatura, o mito influenciou profundamente a música, a pintura, o teatro e o folclore. O encoberto tornou-se tema de peças, de quadros históricos, de fados e canções populares. Sua imagem, muitas vezes representada como a de um cavaleiro solitário montado num cavalo branco, envolto em nevoeiro, tornou-se icônica, quase litúrgica. Em festas populares e romarias, especialmente nas zonas rurais, a lenda é recontada com detalhes variáveis, adaptando-se ao tempo, mas mantendo sua essência. No campo religioso, Sebastião foi, em muitos contextos, tratado como santo não canonizado. Embora nunca tenha sido oficialmente reconhecido pela Igreja como mártir, sua figura foi cercada de devoção. Altares, imagens, promessas e orações foram dedicadas ao Rei Santo, especialmente nas regiões mais isoladas do interior de Portugal e do Brasil. No imaginário coletivo, ele passou a ser o modelo do rei justo, do governante incorruptível, do líder que se sacrifica pelo bem do povo. Esse ideal continuou a ser evocado em momentos de crise política, social ou moral. Durante o século XX, em meio a ditaduras, revoluções e instabilidades, a figura de Sebastião era relembrada como metáfora daquilo que o país ansiava, mas ainda não alcançara. Mesmo em contextos acadêmicos, sua trajetória continua a ser objeto de estudos históricos, filosóficos e antropológicos. A figura de Sebastião desafia classificações fáceis. Ele não é apenas um personagem do passado, mas um símbolo vivo da capacidade humana de transformar a perda em crença e a ausência em presença. Hoje, o nome de Sebastião está inscrito em ruas, praças, escolas e instituições. Sua imagem figura em selos, moedas e monumentos. O nevoeiro de Alcácer Quibir continua a envolver sua história, não como cortina de esquecimento, mas como tecido de um mito que recusa desaparecer. E assim, de século em século, o encoberto permanece, não como solução política, nem como figura literal, mas como espelho da alma de um povo que, entre fracassos e esperanças, jamais deixou de buscar o reencontro com sua própria grandeza, ao final desta longa travessia pela vida e pelo legado de Sebastião. Resta-nos mais do que um relato de fatos históricos. Fica a memória de um rei que, mesmo ausente, jamais deixou de ser presente. Um jovem que, na ânsia de cumprir um destino, tornou-se símbolo maior da esperança de um povo. Um nome que ecoa não por vitórias conquistadas,
mas pela ausência que inspirou séculos de sonhos, orações e esperas. D. Sebastião desapareceu no deserto, entre poeira, sol e silêncio. Mas sua história nunca se perdeu. Foi levada nas vozes dos avós, nas trovas dos poetas, nas lágrimas dos que perderam e na fé dos que insistiram em acreditar. O tempo, que tudo desgasta, apenas sedimentou o mito. Hoje, talvez ele não seja mais esperado como homem, mas continua a ser lembrado como ideia. A ideia de que ainda é possível sonhar com justiça, com redenção, com recomeço. O encoberto tornou-se o reflexo mais íntimo da alma portuguesa, essa alma que, mesmo em meio às brumas da incerteza, insiste em olhar o horizonte, buscando sinais. E quem sabe, em alguma manhã de nevoeiro, entre a névoa que cobre os campos silenciosos, ainda se possa ouvir ao longe o trote de um cavalo. Não como profecia, mas como lembrança viva de que há histórias que não terminam, apenas repousam.